Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí e dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho com você sobre como acompanhar uma testemunha lá na delegacia. Você já fez isso? Você já acompanhou uma testemunha da delegacia? Você sabe como é? Se você já fez, é legal sempre conhecer coisas novas, ouvir coisas novas, e é isso que nós vamos falar aqui. Você já sabe como acompanhar uma testemunha da delegacia? O que você tem que fazer? Quais são os pontos, as características dos pontos aí que você precisa trabalhar? É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para acompanhar uma testemunha na delegacia: tem que comparecer previamente sem o seu cliente. É isso aí. Você tem que ir lá, primeiramente, analisar tudo, conversar com um policial, de repente com um delegado lá, verificar, analisar o campo todo para você levar, se for o caso, o seu paciente, o cliente, né, como testemunha lá na delegacia. Então, você tem que ir lá primeiro, sozinho, analisar, verificar tudo. Não vá com o seu paciente / cliente à delegacia sem consultar nada, sem verificar nada. Vai primeiro lá sozinho. Então, primeiro ponto, compareça previamente sem o seu cliente. Segundo ponto que você tem que analisar ali, você tem que consultar a existência de algum mandado de prisão. Pois é. Imagina só, você está com um paciente novo lá, um cliente novo, e aí você não consulta o mandado de prisão, vai que ele tem um mandado de prisão expedido, chega lá na delegacia, o que vai acontecer? Ele vai ser preso, né? Obviamente. Já vi isso acontecer, tá? Já vi alguns casos, pessoas me relatando, por essa falta de maturidade. Ah, mas ele não tinha nada. Não tem essa. Você tem que consultar antes, independentemente da pessoa. Nós não sabemos, então você tem que consultar. Você não tem bola de cristal, não pode ter esse equívoco, esse erro aí de imaturidade dentro da prática penal. Beleza? Cuidado com isso. Então, segundo ponto aí, consulte a existência de mandado de prisão. Terceiro, qual seria? Ligue para a delegacia e reagende o comparecimento. Então, mesmo que não encontre mandados, não oriente seu cliente a ir até a delegacia sob o argumento de que não encontrou mandados de prisão. Eu sempre falo, e nós trabalhamos com isso no Dupré Pessoa Advogados Associados, eu sempre recomendo e faço isso de ligar lá para a delegacia e reagendar o comparecimento, conforme você está vendo aí. Então tem que tomar cuidado, coisa boba, né? Mas que realmente é muito importante para a salvaguarda dos direitos fundamentais do seu paciente, beleza? Então, esse foi o quê? Liga para a delegacia e reagende o comparecimento. Qual seria o próximo? Vá sozinho à delegacia. Então, compareça sozinho à delegacia, portando, evidentemente, a procuração e a petição de requerimento de vistas e cópias lá do inquérito ou da VPI, verificação preliminar de informação. Então, tem que ir sozinho, vai lá com tudo, para você analisar todas as questões, para depois você trabalhar algumas coisas. Vamos lembrar aqui do artigo 7º, conforme você está vendo aí, da Lei 8.906, Estatuto da OAB, inciso 14, que versa o seguinte: são direitos do advogado, né? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Tem que lembrar também sempre da súmula vinculante 14, olha aí, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então,
mais uma característica aí para você trabalhar dentro dessas questões. Próximo aí, comunicação com a testemunha. Tem que se comunicar. Feito tudo isso, comunique a testemunha sobre a necessidade de comparecer à delegacia, se for o caso, né? E as razões pelas quais ela está sendo convocada. Claro, tem que fazer isso, né? Aí sim, se for o caso, preparou e tal, aí você vai comunicar à testemunha que ela precise ir lá, se for o caso, diante da situação do caso concreto. Se ela for, é a próxima característica. Olha aí. Prepare o paciente, o cliente, para o depoimento. Ou seja, antes de qualquer depoimento, converse com a testemunha e se certifique de que ela entende o que está acontecendo e o que será necessário dizer lá na delegacia. Se for dizer, você tem que estar acompanhado lá com ela para poder falar e verificar todas essas coisas. E aí, essa seria a próxima característica. Olha aí, acompanhe seu cliente na delegacia. Eu sempre digo para os meus alunos, falo isso com os meus pacientes, os meus clientes, que é imprescindível a presença do advogado ali na delegacia. Então, eu sempre estou lá com os meus pacientes, você deve fazer isso porque, de repente, diante lá da oitiva, pode acontecer alguma coisa e direitos fundamentais serem solapados. Você é o defensor dos direitos fundamentais. Nesse caso, você precisa estar acompanhando o seu paciente, o seu cliente na delegacia, justamente para salvaguardar esses direitos. E tem que ter também cuidados com a testemunha. O que significa cuidados com a testemunha? Você tem que estar atento às condições da testemunha durante todo o processo. Então, tem que verificar se ela está sendo ameaçada, se está tendo coação, enfim. Você tem que ter todos os cuidados, você tem que estar ali na delegacia trabalhando todos esses pontos. Não pode deixar passar absolutamente nada. E aí, o próximo, ó, analisa o depoimento para ver se tudo que foi dito tá ali direitinho, sem qualquer problema, sem qualquer lacuna. Eu já tive uma situação uma vez em que a testemunha, o meu paciente, estava lá falando e tal, e aí a servidora lá colocou coisas totalmente diferentes. E na mesma hora eu falei, não, ele não falou isso, vamos mudar aqui e tal, não pode ser assim, não assina. E aí você tem que estar acompanhando. Por quê? Porque essas coisas acabam acontecendo. Próximo, acompanhamento pós-depoimento, ou seja, depois do depoimento, acompanhe a testemunha e se certifique de que ela está bem e não sofreu nenhuma retaliação. Por isso que a sua presença ali é imprescindível. Deu para entender? Esses são os pontos principais, pontos cruciais para você trabalhar lá na delegacia, ali acompanhando a sua testemunha. Eu te garanto que se você seguir isso direitinho, não vai dar problema algum e certamente você vai ter êxito no acompanhamento junto à delegacia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Utilize isso na prática. Fica com Deus, beijo muito grande, até o próximo e nunca se esqueça. Avante sempre.